Rapaziada, agora sim podemos falar que começou a temporada no futebol brasileiro. Os estaduais acabaram, o tempo de preparação chegou ao fim. Agora é foco total no Brasileirão. Pro Vasco, foco total no Atlético Mineiro, já que sábado teremos a estreia no Mineirão lotado às 9 horas da noite. A gente, é claro, vai falar sobre a preparação para essa partida, até porque amanhã tem mais um jogo treino do Gigante da Colina. A gente vai trazer aqui informações sobre o adversário, como o Vasco deve ir a campo, trazer todas as informações a vocês, mas falar também sobre muitas outras novidades. Teve Abel Ferreira, sim, técnico do Palmeiras, campeão paulista nessa tarde de domingo, falando sobre o Vasco. Deixou bem claro que o Vasco é um adversário duro de enfrentar, rasgou elogios ao Cruz Maltino. Falar também sobre reforços, Alex Teixeira, o que não falta informação aqui pra você neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado de tudo que acontece aqui, ó, no nosso Gigante da Colina, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Meus amigos, se você ainda não é inscrito no canal, é claro, eu faço questão de pedir a sua inscrição. Falta bem pouquinho para chegarmos aí à marca dos 90 mil inscritos, então conto com a sua ajuda, não deixe de sair desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Além disso, larga o dedo, principalmente você que gosta do nosso conteúdo, no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, que é essencial para a divulgação dos nossos vídeos. E é claro, aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você. E deixe aí nos comentários as suas expectativas para essa temporada de 2023 do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco, passar as informações do nosso Cruz Maltino a você, torcedor. Eu quero começar aqui já falando o que irá acontecer amanhã. Sim, amanhã teremos, como informamos lá no início do vídeo, mais um jogo treino. Amanhã o Vasco enfrentará a equipe do Artisul, diferente de sábado que o Vasco enfrentou a equipe do Resende. Lembrando, vamos fazer aqui, voltar um pouquinho atrás, né? Sábado o Vasco enfrentou o Resende em São Januário, venceu pelo placar de 3-0, com gols marcados por Pedro Raul, Alex Teixeira e Gabriel Peck, a triconfensiva titular do Gigante da Colina. Amanhã, segunda, o Vasco enfrentará o Artisul, diferente, não em São Januário, mas no nosso CT, o CT Moacir Barbosa. Esse será o último jogo de preparação do Vasco antes de enfrentar a equipe do Atlético Mineiro nesse próximo sábado às 9 horas da noite. O Vasco jogou sábado, ontem, descansou hoje, domingo, o elenco não foi até o CT, não teve nenhum treino e retorna amanhã às atividades, já avisando o restante da semana. Após, é claro, né, as atividades contra a equipe do Artisul amanhã no CT Moacir Barbosa. Na terça, o Gigante da Colina terá treino, quarta também, na quinta a mesma situação e na sexta o último treino antes de estrear no Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Sobre a equipe, o que eu, Lucas, acho que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Acredito que quem vai a campo é a equipe reserva. Vamos lembrar o que aconteceu na semana passada. O Vasco na sexta enfrentou o Atlético em São Januário, perdeu pelo placar de 2-0. Sábado houve descanso, domingo também houve descanso e o Vasco voltou a campo na segunda-feira também passada enfrentando a equipe do Tupi, com o time reserva, venceu pelo placar de 5-1. Isso provavelmente deve também se repetir amanhã contra a equipe do Artisul. O Vasco enfrentou ontem, sábado, o Resende com o time titular e deve enfrentar o Artisul amanhã, segunda, com o time reserva. Inclusive, gente, uma errata aqui a fazer a vocês. O Vasco não divulgou o elenco que foi a campo ontem contra a equipe do Resende, que venceu a partida. Porém, a gente consegue analisar através de imagens, de vídeos, qual foi o elenco. Eu trouxe aqui a vocês nome a nome, peça a peça, mas gostaria de fazer uma errata. Eu falei a vocês que o Miranda era o titular do time do Vasco. Quem começou como titular não foi o Miranda, foi o Robson Bambu. Sim, torcedor vascaíno, Robson Bambu iniciou a partida de ontem contra a equipe do Resende em São Januário. Você pode falar, Lucas, por que o Robson Bambu nem chegou sequer a ser titular no Campeonato Carioca? O Robson Bambu foi um jogador pedido pelo próprio Maurício Barbieri. Na última temporada ele vestiu a camisa do Corinthians, não teve muitas oportunidades, mas é um jogador que realmente já se destacou durante determinado momento da sua carreira. Ele foi uma das grandes promessas consideradas do Atlético Paranaense, não à toa foi vendido
para o futebol francês por uma baba, um valor altíssimo, não vou lembrar aqui, mas foi milhões de euros que ele se transferiu para o futebol francês. E é exatamente por esse motivo foi emprestado ao Corinthians, porque estava lá, não teve oportunidade, e o Corinthians viu, né, realmente qualidade do jogador para ter no seu elenco, não se desenvolveu no Clube Paulista no ano passado e chegou aqui no Vasco a pedido do próprio técnico Maurício Barbieri, como trouxemos a vocês. Então, muito provavelmente, vemos com frequência o Robson Bambu sendo titular do sistema defensivo do Vasco. Sua maior qualidade é a saída de bola, a qualidade na saída de bola, e é exatamente assim que o Maurício Barbieri gosta de trabalhar com a sua linha defensiva. Que a gente vê no Léo Pelé, um jogador que tem a qualidade na saída de bola. Veremos isso também, com toda certeza, no Robson. Não à toa, ele foi titular ontem contra o Resende em São Januário. Então, só para passar a limpo, né? Fiz essa errata, mas passar a limpo agora. Qual foi o time titular que foi a campo ontem contra o Resende? Léo Jardim, Robson Bambu e Léo. Na direita, Pumita. Na esquerda, Piton. No meio, a gente já falou isso ontem, mas faço questão de voltar a confirmar. Galarza, Andrei e Jair. E no ataque, Peck, Orediano. Alex Teixeira e Pedro Raul, com o Herediano no banco de reservas. Agora veremos o que irá acontecer. Se o Vasco vai, no caso, com o time titular ou com o time reservas, o que eu acredito que deve ser realmente o que vai acabar sendo realizado. O Vasco entrando com um time alternativo para se preparar até com os atletas que não são considerados titulares para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E, gente, só para prosseguir, né, antes de entrarmos aí em assuntos interessantes sobre São Januário, Maracanã, o Juan Arciniegas, que é o diretor de entretenimento da 777, falou, né, sobre essa situação. Temos também informações sobre Hércules, um jogador que de fato foi sondado pelo Vasco nesse início de temporada e hoje pode estar se aproximando do nosso maior rival e muitas outras novidades. Só quero falar aqui sobre Alex, porque, gente, de fato, o Alex Teixeira nessa temporada vive um momento muito diferente do que aconteceu no ano passado. O Alex Teixeira chegou no meio do ano passado, foi colocado uma grande esperança, expectativa em cima do retorno do Cria das categorias de base do Gigante da Colina, que realmente, né, um jogador que se destacou tanto em 2009, um jogador que se destacou tanto no período em que passou no futebol exterior. A expectativa é que ele voltasse com tudo, ainda mais jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Isso acabou não acontecendo. O Alex Teixeira voltou muito abaixo do seu nível físico, nível de futebol mesmo, e isso colocou em xeque o que seria do Alex Teixeira com a camisa Cruz Maltina. Não à toa houve uma grande dúvida com relação até mesmo à sua renovação. O Vasco renovou o contrato com o Alex, mas um contrato curto, apenas até o final da temporada. Mas esse ano, meus amigos, com toda certeza está sendo diferente. O Alex Teixeira é outro atleta, o Alex Teixeira é um jogador que vem num momento de crescente muito grande. O Alex Teixeira hoje é uma peça de destaque dentro do elenco Cruz Maltino. Vimos isso com toda certeza nas finais do Campeonato Carioca, né? Naquela fase contra Flamengo, nos clássicos. O Alex Teixeira era destaque na maioria das partidas. E há uma expectativa muito grande com relação ao que o Alex Teixeira vai desempenhar com a camisa do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas 38 partidas que o Vasco ainda irá disputar em 2023. E exatamente sobre isso, gente, em um papo exclusivo do Alex Teixeira com o GE, ele falou sobre a temporada com a camisa do Vasco da Gama. Fez uma comparação com o ano passado e falou o que ele espera para 2023. Não temos vídeo, mas temos aqui as falas dele. Ele falou assim sobre essa situação. Abre aspas. No ano passado não pude fazer pré-temporada. A Série B já estava no meio. Esse ano, com calma, fiz uma boa pré-temporada, fiz alguns jogos e isso mudou completamente meu ritmo de jogo. Eu tenho cabeça boa, sou tranquilo quanto a isso. Sei que a torcida cobra do jogador. Esse ano está sendo totalmente diferente com a pré-temporada. Estou entregando melhor. E sobre a posição de atuação, né? Pois como a gente vê aí dentro do elenco do Vasco, o Alex Teixeira hoje atua pela ponta esquerda, mas muitos torcedores gostariam de ver o Teixeira atuando realmente como um camisa 10, posição inclusive no qual ele já atuou durante a sua carreira. E ele foi perguntado exatamente sobre isso. Qual é a posição que ele melhor se sente dentro de um esquema tático? E a resposta dele foi a seguinte, ó, abre aspas. Eu comecei pela ponta esquerda da minha carreira, é claro, vestindo a camisa do Vasco. Depois fui rodando na Ucria. Também comecei lá de ponta, depois me colocaram de segundo atacante e deixou bem claro, acrescentando. Eu quero jogar independente da posição em que o treinador me colocar. Então Alex Teixeira muito focado, é claro, fecha aspas, né? Buscando aí o seu espaço, aliás, conquistou o seu espaço, mas buscando evoluir cada vez mais com a camisa do Gigante da Colina. E aí, você acha que o Alex Teixeira terá uma boa temporada, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque de fato o nosso Cria vem vivendo o melhor momento do que aconteceu
no ano passado com a camisa Cruz Maltino. E, gente, antes de entrarmos aí no assunto do Juan Arciniegas, falar aqui sobre jogador, reforço, ou aliás, um reforço que chegaria e dificilmente irá chegar e pode chegar mais a um rival. Se trata do Hércules, gente. Para quem não conhece, o Hércules é um cria das categorias de base do Fortaleza. Eu já falei sobre a situação do Hércules aqui a vocês, já entrei em contato com o empresário, já trouxe algumas exclusivas aqui a vocês sobre a situação desse volante. É um jogador aí jovem, de apenas 22 anos, que nessa temporada já tem 21 partidas e 4 gols marcados com uma assistência. Um volante que chega com bastante qualidade ao ataque. E o Vasco no início da temporada buscou aí informações do Hércules junto ao seu empresário, junto ao Fortaleza, para ele ser o substituto do Andrei Santos, pelas qualidades semelhantes que os dois jogadores têm. O Vasco não conseguiu avançar nas negociações, até porque o Andrei retornou, né? Então o Vasco até deu para trás em muitas negociações que iniciou buscando um substituto para o volante que hoje é um atleta do Chelsea da Inglaterra. Então o Hércules, não fechando com o Vasco, teve um período de crescimento no Fortaleza. Hoje é um dos grandes destaques do clube cearense e hoje clubes do futebol brasileiro se interessam mais ainda pela sua contratação. Clube que se interessa muito pela contratação do Hércules, gente, é o Flamengo. Segundo informações, o Flamengo procurou o Fortaleza nesses últimos dias para a compra do Hércules. O tricolor foi procurado, já fez uma pedida com relação à venda do jogador e agora aguarda o retorno do nosso maior rival. Se o negócio evoluir, segundo informações, deve acabar sendo fechado rapidamente, até porque a janela fecha no dia 20 de abril, agora daqui a 15 dias, daqui a 11 dias, e com toda certeza as negociações vão correr. Então o Vasco não contratou o Hércules, tentou de fato, né, mas acabou não evoluindo, e agora esse jogador visado, procurado pelo Vasco no início da temporada, pode acabar parando no nosso maior rival. Você acha que o Hércules valeria a pena um investimento lá no início da temporada? Você acha que o Vasco perde não contratando o Hércules, não tendo contratado o Hércules? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar, falar sobre Abel e falar sobre Juan Arciniegas, né? Primeiro aqui eu quero falar sobre o Juan, o que o Juan disse aí sobre São Januário e Maracanã, né? Ele deu uma entrevista ao podcast La Prévia, várias páginas já falaram, né, sobre essa entrevista do Juan. Ele falou sobre diversas situações, ele que é o diretor, um dos dirigentes da empresa norte-americana. Sobre São Januário ele deixou bem claro, né, que o São Januário é um estádio pequeno para um clube gigante como o Vasco. Essa foi a frase do Juan Arciniegas, deixou bem claro que muitas pessoas acabam ficando de fora do estádio pelo tamanho, e realmente, um estádio do tamanho do Vasco, eu concordo 100% com as palavras do Juan, precisa ser aumentado, né, pois o tamanho do Vasco da Gama como clube precisa de um estádio grande. Ele ainda finalizou assim, ó, um estádio que não tem tamanho para atrair comercialmente o que o Vasco pode atrair. Com relação a dinheiro, lucro, hoje São Januário não está mais valendo a pena. E outra informação importante que o Juan também soltou nessa participação no podcast foi sobre Maracanã. Ele falou que, de fato, houve uma proposta ao Maracanã, está tudo preparado, e ainda falou em tom de chateação sobre o que aconteceu no processo de licitação que a gente sempre vem comentando com vocês. Ó. Ele disse assim: nós temos uma proposta com a Legends e outro local chamado W Torre, que administra hoje o estádio do Palmeiras, um dos melhores do Brasil. E ainda prossegue: estávamos no Rio para apresentar a oferta e 24 horas antes da data limite se cancelou a licitação pública 2 dias antes que saiu na imprensa que íamos participar da licitação. Absurdo, o Arciniegas bastante chateado, e além do mais, os empresários, os dirigentes da empresa norte-americana tiveram que ouvir do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que no Brasil é diferente. Realmente é muito diferente, é uma bagunça sem tamanho, e é por isso, né, que hoje o nosso futebol carioca não vai pra frente. Mas, enfim, muito chato de comentar essas coisas. A gente vai seguir informando um assunto que, principalmente se tratando de Maracanã, vai se desenrolar por bastante tempo. E, gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre Abel Ferreira. Abel Ferreira, que acabou de conquistar o título, né, do Campeonato Paulista com o Palmeiras, falou sobre o Vasco alguns dias atrás. Falou sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que já tinha deixado bem claro no ano passado, né, que tinha o desejo de ver o Grêmio subindo, o Cruzeiro subindo, o Vasco da Gama, né, subindo da Série B para a Série A. Já que isso aconteceu, ele falou sobre essa situação. Disse assim, rapaziada, o Abel Ferreira, sobre a presença do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro: os nossos concorrentes estão fortes, no caso concorrentes do Palmeiras. Estamos competindo com Cruzeiro, Vasco e Grêmio, que subiram de divisão. São clubes do tamanho e nível de Porto, Benfica e Sporting, que ano passado estavam na segunda divisão. Porto, Benfica e Sporting, clubes aí do Campeonato Português,
nacionalidade, é claro, do Abel, clube gigante do futebol europeu, e realmente Vasco foi colocado em uma outra prateleira pelo técnico português. Então, meus amigos, de fato, o Campeonato Brasileiro está muito forte. A gente já falou, né, que no sábado que vem tem a estreia contra o Atlético, que é um dos principais clubes do Brasil nesse momento com relação ao elenco, a time. E o Abel, mesmo diante disso, de hoje o Vasco estar subindo de divisão, fez questão de rasgar elogios ao Gigante da Colina e comparar o Vasco da Gama a um Sporting, a um Porto, ao Benfica. Ficar de olho, o Campeonato Brasileiro será muito competitivo. A gente espera que o Vasco faça ser um clube também competitivo como tal. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingão. Amanhã estaremos de volta, né, com a Corda Vascão, com muita informação, muita notícia. Então fiquem ligados para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no Vasco. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.